Não sou pai do boneco. Há alguns anos, tive um relacionamento com uma moça que era extremamente controladora e abusiva. A situação ficou insustentável e decidimos terminar. Segui em frente com minha vida e, após alguns anos, consegui um emprego decente o suficiente para suprir minhas necessidades, levar uma vida confortável e poupar algum dinheiro. No entanto, alguns meses após conseguir o emprego, minha ex entrou em contato comigo. No início, pensei que ela poderia querer se reconectar ou algo do tipo, mas fui surpreendido quando ela apareceu com uma criança de 5 anos, alegando que ele era meu filho e exigindo pensão alimentícia. No começo, duvidei dela, mas a idade da criança coincidia com o período em que havíamos perdido contato. Busquei aconselhamento jurídico com um amigo advogado para tentar resolver a situação fora dos tribunais. Propus assumir a responsabilidade, arcar com todas as despesas e participar ativamente na vida da criança, porém, com a condição de realizar um teste de DNA. Todos concordaram com a proposta, exceto minha ex, que se sentiu ofendida e insistiu que eu apenas lhe desse o dinheiro que ela acreditava merecer. Ela usou todas as desculpas possíveis e até mesmo envolveu minha família para dizer que eu estava tentando evitar a responsabilidade. Quando ela ficou sem desculpas e finalmente fizemos o teste de DNA, para a surpresa de todos, o resultado mostrou que eu não era o pai. Minha ex ficou extremamente irritada com o resultado e chorou pelo dinheiro, alegando que era injusto e que ela merecia. No entanto, ela não obteve nada. Passando para a semana passada, houve uma pequena festa na casa dos meus pais, na qual eu estava presente juntamente com meu irmão e um amigo. Estávamos conversando quando meu irmão começou a brincar com a situação envolvendo minha ex. Eu e meu amigo também entramos na brincadeira. Alguns dos nossos comentários foram um pouco pesados, mas estávamos distantes das demais pessoas, literalmente do outro lado da casa, e achávamos que ninguém mais poderia nos ouvir. Estávamos rindo como loucos. No entanto, minha irmã apareceu furiosa e me empurrou contra a parede. Ela nos espionou e ouviu nossa conversa, ficando extremamente brava. Começou a gritar conosco, dizendo quão horríveis éramos por zombar de uma pobre mulher. Algumas horas depois, quando a festa acabou, ela me pediu para ir até a cozinha com nossos pais. Começou a expressar o quanto eu estava errado por ter dito aquelas coisas. Aparentemente, minha ex havia entrado em contato com ela e ela acreditou na versão dela. Aquela foi a maneira dela de fazer uma intervenção. Meu irmão e eu ficamos pensando se ela estava falando sério, quando ela começou a dizer como eu havia obrigado minha ex a ser mãe solteira e que eu tinha uma obrigação moral de ajudá-la. Meu pai apenas mencionou que talvez estivéssemos sendo cruéis demais ao fazer piadas com ela, mas que eu não era responsável pela criança. Minha mãe, então, surpreendeu a todos nós quando disse que, mesmo que a criança não fosse minha, eu estava ganhando dinheiro mais do que suficiente para sustentá-la, e que eu deveria ter ajudado desde então. Tenho recebido mensagens do meu pai e do meu irmão, eles estão ao meu lado, dizendo que não tenho responsabilidade por ela. No entanto, minha irmã está me acusando e me chamando de terrível por arruinar a vida deles. Minha mãe, por outro lado, apenas expressou que respeita minha escolha, mas está profundamente desapontada comigo por ter sido tão egoísta. Eu entendo que ela não merece meu dinheiro e não planejo fornecê-lo a ela. No entanto, o assédio constante da minha irmã, tentando me culpar, é simplesmente insuportável. Após o meu último post, li todos os comentários e decidi mostrá-los para minha mãe. Conversamos novamente sobre a situação. Inicialmente, ela tomou o partido da minha ex, mas depois de ler o post e todos os comentários e opiniões, ela percebeu que estava errada. Acredito que o que mais a incomodou foram todas as dúvidas sobre se minha ex havia traído meu pai e se eu não era filho dele, e se isso era o motivo pelo qual ela estava apoiando minha ex. Tivemos uma conversa muito longa. Minha mãe disse que acreditava na minha ex porque ela sempre foi tão gentil e amável com ela. Ela decidiu não acreditar em mim quando contei todas as coisas que minha ex fez comigo durante o relacionamento, pois achava inconcebível que uma pessoa tão boa pudesse fazer algo assim, então eu deveria estar mentindo. Depois disso, ela se desculpou comigo e agora estamos bem.
Em relação à minha irmã, inicialmente ela decidiu que não falaria comigo até que eu assumisse a responsabilidade. No entanto, depois de alguns dias, conversei com ela. Ela ainda está totalmente do lado da minha ex, mesmo depois de mostrar tudo a ela. Ela disse que nada disso importa, porque a palavra de uma mulher tem prioridade e essa é a única prova que alguém precisa. Além disso, ela afirmou que, mesmo que você não seja o pai biológico, você tem uma responsabilidade emocional com ela. Então, você deveria ser um homem suficiente para cuidar deles e agir como um verdadeiro homem. Ela era uma causa perdida. Sobre minha ex, fiz algumas pesquisas e descobri que logo após o nosso término, ela começou a namorar outro cara. Ou talvez ela estivesse me traindo com ele antes, não tenho certeza. Eles terminaram algumas semanas depois, e ela teve vários encontros até descobrir que estava grávida. Descobri também que ela estava tentando encontrar um pai para a criança nos últimos 2 anos, e eu era o próximo da lista. No entanto, parece que ela está desesperada agora, porque nunca foi tão agressiva comigo antes. Agora, o motivo deste post: alguns dias atrás, minha ex e minha irmã vieram ao meu local de trabalho. Elas fizeram um grande cartaz com a minha foto, que dizia "abandonou a criança" e "pai irresponsável", e começaram um drama falando todas as suas bobagens. A intenção delas era me envergonhar e usar a pressão social para me forçar a assumir. Literalmente, elas disseram isso. Para não prolongar a história, elas foram retiradas do local. Enfrentei problemas devido àquela polêmica, mesmo após apresentar todas as evidências e documentos legais que comprovavam que elas estavam mentindo. Fui avisado de que não deveria permitir que isso acontecesse novamente, ou poderia ser demitido. Diante disso, entrei em contato com meu amigo advogado, e agora estamos redigindo um documento extenso e detalhado contra elas, minha ex e minha irmã. Elas foram longe demais, e agora vou enfrentá-las com toda a determinação. Talvez isso as assuste o suficiente para me deixarem em paz. Olá a todos, peço desculpas pela falta de atualizações. As últimas semanas têm sido uma verdadeira confusão, muitas coisas acontecendo. Mas acredito que agora seja um bom momento para manter todos vocês informados. Em primeiro lugar, não posso revelar muitos detalhes sobre o processo em andamento. O máximo que posso compartilhar aqui é que minha ex ficou extremamente assustada ao tomar conhecimento disso. Agora ela está implorando para eu desistir, oferecendo-se para retirar todas as acusações e prometendo nunca mais me incomodar ou entrar em contato comigo. Ela até tentou me culpar, alegando que eu estaria arruinando a vida dela e da criança, mas sinceramente, não me importo mais. Já faz muito tempo que deixei de ser o mocinho nessa história. Ela mexeu comigo, mas agora é hora de seguir em frente. E em relação à minha irmã, o processo inicialmente apenas piorou as coisas. Sua tentativa de me envergonhar no meu trabalho não funcionou como ela esperava. Ela se lançou nas redes sociais espalhando mentiras sobre eu ter abandonado a criança e não assumir responsabilidade, e distorceu minhas ações legais como atos de censura e misoginia. Mas, no final, isso será pior para ela. Não apenas posso facilmente refutar suas difamações, como também são mais provas a nosso favor. De qualquer forma, estamos apenas começando e isso será uma longa jornada. Recentemente, tivemos um encontro na casa dos meus pais. Todos os anos usamos essa desculpa para fazer uma grande festa em família antes do Natal. Eu estava receoso, pois não queria estar perto da minha irmã, mas alguns parentes me asseguraram que ela não estaria presente. Grande engano, ela estava lá. Minha mãe decidiu que, apesar de tudo o que havia acontecido, eu estava levando as coisas longe demais. Ela queria que nos reuníssemos para resolver esse problema em família. Tentei sair de lá assim que percebi suas intenções, mas alguns parentes tentaram me impedir, enquanto minha mãe chorava e dizia que eu precisava parar, que estava destruindo a família e precisava aprender a perdoar e deixar as coisas para trás. Percebi que, apesar de tudo, mesmo sabendo que eu estava dizendo a verdade, ela ainda estava ao lado da minha irmã. Saí de lá dizendo a ela que não participaria de nenhum evento familiar se minha irmã estivesse presente,
e que nunca mais tentasse esse truque novamente. Nesse ponto, quase toda a minha família sabe o que minha irmã fez. Alguns acham que ela é louca, outros acham que ela é ainda pior do que eu, que estou indo longe demais. Alguns dias atrás, minha mãe me convidou para passar o Natal com eles. Eu não queria ir, depois do que ela fez, mas decidi dar uma chance, depois que ela jurou que isso não aconteceria novamente. No entanto, não apenas ela planejou fazer isso novamente, como meu irmão me avisou que dessa vez ela pretendia me trancar lá até eu perdoar minha irmã e parar com essa bobagem. Liguei para minha mãe e disse a ela que estava ciente de tudo e que estava cansado dela e da minha irmã. Pedi para ela não falar comigo até perceber que apoiou a pessoa errada e pedir desculpas. Nem preciso dizer quantas vezes ela tentou me ligar nas horas seguintes e todo o drama que fez quando eu não apareci no Natal. Mas, mais uma vez, cansei de ser o mocinho nessa história. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os relatos postados. E é claro, não esqueça de deixar seu like, pois assim o Pinguim ficará muito feliz.